A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 17, nos versículos de 1 a 27. E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Este capítulo já foi tratado por nós, já temos vídeo, em 2 Samuel. Hoje nós vamos avançar. Então, a Bíblia, quando ela repete, ela conta a mesma história, é porque ela vai agregar, vai acrescentar alguns detalhes que vão esclarecer e ampliar o nosso conhecimento. Nunca devemos desprezar a palavra de Deus em nenhum nível, em nenhum detalhe. Ah, mas é o mesmo texto. Nunca é. Sempre tem um pontinho a mais. Sempre tem um detalhe, sempre tem um pormenor. O Espírito Santo se agrada de revelar detalhes para aqueles que prestam atenção, para aqueles que observam, para aqueles que buscam. Então nós vamos fazer exatamente isso. Vamos ler ou reler este relato, mas agora em Crônicas. 4. Vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Nós sabemos que Deus falou com o profeta Natã e revelou de uma forma cabal, explícita, clara, direta, objetiva, de que não seria Davi que edificaria o templo, que construiria o templo. O que chama atenção no verso 4? Meu servo Davi. Davi, meu servo. O que quer dizer isso? Que Deus sabia que mesmo que doesse, Davi iria obedecer. Um servo obedece, não questiona ordens, não se exalta, não se inflama contra o seu senhor. Ele se humilha, ele obedece, ele faz o que tem que ser feito. Aí vamos para o 7. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Então, novamente Deus fala a expressão, meu servo Davi. Davi, meu servo. E faz uma retrospectiva, vamos dizer assim. De onde que eu te tirei, Davi? Lá das pastagens. Tu estava lá esquecido no meio das ovelhas e eu te tirei de lá para tu seres príncipe sobre todo o meu povo. E que príncipe, e que rei, que exemplo. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, dito pelo próprio Deus, aquele que fará toda a minha vontade, aquele que vai ter uma vida, uma existência dedicada a mim, que vai vencer os inimigos, que vai guerrear as minhas guerras, que vai honrar o meu nome, que vai amar quem me ama e vai aborrecer quem me aborrece. Quer dizer, Davi fez o que Deus queria que ele fizesse. Mas, mesmo assim, ele recebeu um não, um limite. Tu não vai construir o templo. Vamos para o 18. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Aqui repete, Davi, servo. Nós somos servos. Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos,
de escravos, mas de amigos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Esse é um contexto. Aqui ele está dizendo, eu sou servo. E Deus está dizendo, ele é servo, porque ele obedece. Ele baixa a cabeça e obedece. O que agrada o servo é agradar o seu senhor. Quando Maria recebeu a visitação, o que ela respondeu? Eis aqui tua serva, que se cumpra em mim, que seja feita em mim toda a tua vontade. Então, somos amigos de Deus? Sim. Somos filhos? Somos. Mas temos que lembrar que somos servos também. Que Ele é Senhor e que se Ele disser sim, é sim. E se Ele disser não, é não. Por mais que nos custe, por mais que nos doa, temos que obedecer o sim e o não do nosso Senhor. Tu conheces bem o teu servo. 19. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, e segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Então, o que Davi está falando aqui? Está engrandecendo, louvando, adorando a Deus. E olha que ele está chamando Deus de Senhor. Não há ninguém semelhante a ti. Então, nenhum outro Deus minúsculo, nenhum outro ídolo, divindade, nada que tinha na volta chegava perto de ser Deus para Davi. Davi reconhecia que não havia, né, ninguém semelhante a Deus. Não há outro Deus além de ti. Só quem pode confessar isso é quem tem intimidade, quem tem relacionamento com Deus, quem conheceu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi conhecia o Deus a quem ele servia. 21. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. O que a gente percebe? A gente percebe alguém que tinha alegria, contentamento, orgulho, satisfação de proclamar as grandezas de Deus. Alguém que conhecia a história de Israel, alguém que se alegrava de ser povo, povo santo, povo consagrado, povo separado, que via que nenhuma nação tinha um Deus como o nosso Deus, como o Deus de Israel. 22. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. De novo, o que Davi está mostrando aqui? O que nós estamos vendo? Alguém que tinha consciência da missão, que tinha entendimento do chamado, do propósito, de que era algo eterno, algo para o futuro, algo grandioso, algo ilimitado, algo infinito, algo perfeito. O plano de Deus em separar um povo e se revelar a este povo mudou a história. E fica bem claro que Deus fez isso para sempre. Os desígnios, a vontade de Deus, a vocação de Deus, os dons de Deus, tudo que vem de Deus é eterno e é irrevogável, é para sempre. 23. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, seja estabelecida para sempre e faze como falaste. Como eu pulei, porque a gente já estudou e já fez o vídeo, vocês sabem que Deus prometeu para Davi. É como se fosse assim, ó, tu não vai construir o templo, mas o teu nome vai ser grande. A tua descendência vai ser grande. Imagina, o Messias descende de Davi. Nós vimos, Jesus está na genealogia de Davi. Jesus foi conhecido como o filho de Davi.
É muita honra, né? É muita honra. E de novo ele fala, ó, a respeito do teu servo, a respeito da sua casa. E aí Davi, ele crê no que Deus está dizendo e diz que seja feito assim. 24. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. O que ele está falando? Que Deus chamou e Deus sustentou. Que Deus chamou e Deus guardou. Que Deus chamou e deu vitória. Deus libertou. Deus manteve esse povo. Deus é fiel, a fidelidade de Deus dura para sempre, as misericórdias de Deus são eternas. Então, assim, ó, nós vimos agora, quando nós estávamos estudando os reis, a fidelidade de Deus, mesmo que o ser humano seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a sua própria natureza. Deus é fiel. E o que ele está falando? O Senhor dos exércitos, esse Deus que vence, esse Deus que luta, que peleja, que guerreia, que é o Deus de Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Davi cria, acreditava, tinha fé, confiava em Deus. Pois tu, Deus meu, olha isso, Deus meu Deus, meu Senhor, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Teu servo, teu servo, teu servo é alguém que se humilha, é alguém que ama a Deus, é alguém que reverencia, que adora, que teme, que obedece. É um exemplo para nós chegarmos na presença de Deus com um coração humilde, com um coração devoto, respeitoso, que adora, que louva, que engrandece, que exalta. E ó, por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Então, novamente, ele reitera a palavra de Deus e reitera a sua posição de servo, de humildade, de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ninguém consegue ser humilde se o Espírito Santo não habitar. Porque a natureza humana é orgulhosa, é soberba, é exaltada, é arrogante, é de importância. E Davi, literalmente, ele se despia dessa posição de rei, dessas vestes de rei, de toda essa pompa e circunstância, porque ele queria ser servo, ele queria servir a Deus, obedecer a Deus. E essa relação, essa intimidade, essa amizade de Davi com Deus nos inspira. Não é à toa que os salmos são tão poderosos, porque a alma de Davi se derramava na presença de Deus. Muitas dessas orações se tornaram cânticos, salmos, hinos de louvor e de adoração a Deus. 26. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela será abençoada para sempre. Davi tinha tanta certeza que Deus não era homem para mentir, que Deus não era homem para se arrepender, de que Deus era eterno, de que as palavras de Deus eram eternas e imutáveis, que valiam mais que ouro, mais que prata, que ele tinha certeza, que a casa ia permanecer para sempre, que o reino ia permanecer para sempre, que Deus ia abençoar a casa dele e que seria abençoado para sempre. O que a gente aprende hoje com este capítulo? De que Davi, sim, ele desejava construir uma casa ao Senhor. Ele quis fazer isso para Deus, por Deus. Porém, Deus falou claramente a Davi, através do profeta Natã, que seu filho, seu descendente, né, no caso Salomão, é que iria construir o templo. Davi, em gratidão e louvor ao Senhor,
fez uma oração relembrando toda a misericórdia, toda a bondade e fidelidade de Deus para com ele e para com a sua posteridade. As bênçãos de Deus seriam para sempre. A casa de Davi, o reino de Davi, o trono de Davi, a família de Davi, a descendência de Davi seria abençoada para sempre. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o filho de Davi. Porque o Senhor Jesus vem da descendência de Davi.